Bíblia fala de outras coisas que virão. Diz que vai ter um tempo que 1/3, a humanidade, 1/3 vai desaparecer. Olha a coisa séria, terremoto em toda parte. Hoje me vê um pessoal árabe dizendo que lá na parte síria, junto com a Turquia, o terremoto não parou, em 2 horas está dando tremor de terra lá, que ninguém pode entrar nos edifícios, que aí, sem mais nada, o edifício está caindo. Vê que negócio sério. Mas também tem muita operação de Deus. Uma menina estava no escombro, ela crê no Senhor Deus, e tudo em cima dela. No primeiro dia, estava morta de sede, não podia mexer com a perna, que tinha pedaço de edifício aqui. Ela disse: Jesus, Deus, eu estou precisando de beber água. Manda uma chuva aí. Não é que veio a chuva e caía a pinga. No outro dia, mãe, foi uma coisa linda. E 3 crianças, foram 3, tiraram depois de 20 dias debaixo dos escombros. Crianças, e estava bem. O que houve com vocês? Vocês estão tão bem? Disse: toda noite tinha um homem de branco que trazia comida para nós. Que coisa, irmão. Comer lá dentro do escombro, levou, e eles depois saíram lá vivos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essas coisas. Quantos deles assistiram o show da fé lá? E vão continuar assistindo, porque o show da fé não pode parar de jeito algum. Por falar em show da fé, eu tenho uma mensagem para você, que eu estou falando sobre os heróis da fé. Não tanto assim, falando tudo sobre ele, que para falar de cada um deles ia levar vários dias aqui, semanas. Então, estou dando os pontos principais. Hoje é de um homem chamado Jefité. Jefité, o pai dele chamava Gileade. E ele foi expulso de casa pelos irmãos, porque ele não era um filho natural, ele era um bastardo. Foi filho de Jefité com a prostituta. E os irmãos, quando cresceram, o filho da mulher de Jefité disseram: aqui você não vai dar nada não, se manda. O homem era forte, valente, preparado. Ele deixou os irmãos em paz e foi. Aí ele foi ser líder de uma turma de pessoas perseguidas e foi liderando. Mas os amonitas quiseram agora tomar a terra que eles disseram que tomaram deles, que não tomaram. Quando Israel ia para tomar Canaã, Deus disse: eles vão passar pelos seus parentes. O pessoal de Esaú, que era irmão de Jacó, não mexam com eles, passaram longe. Pediram para passar, ele não deixou. Tá bom, então deram a volta. Aí tinha 2 que eram descendentes de Ló, era o Moabe e o Amon. Pediram também, não deixaram, mas não guerrearam. Nós pagamos a comida que o gado comer, não deixaram. Passaram longe. Quando eles foram passar num certo local, em 2 reis amorreus, fizeram o mesmo pedido. E eles não deixaram e vieram guerrear. Aí eles se defenderam e tomaram a terra. Quem é de Deus sempre vence. E uma terra dessa tinha sido de Moabe, porque Moabe guerreou contra um daqueles reis, Seom e um outro que tinha lá, e guerreou contra eles e venceu, e então eles estavam tomando tudo. Aí o rei de Moabe fez uma coisa muito má: se você parar agora, a terra é sua, e eu vou te mandar não sei quantas 1000 moças, fazem a festa aí. Olha que coisa séria, mercadoria de troca. Aí ele parou. Israel venceu, a terra era dele. 300 anos se passaram. E esse moço Jefité, depois você lê Juízes 11, você vai entender a história. Falou: mas o que vocês estão querendo contra a terra? Porque aí depois foram procurar o Jefité. Não, mas minha família enxotou. Não, nós queremos você como líder. E você vai ser nosso juiz. Vocês falam de Deus? Que eu vou exigir. Falamos. Então eu aceito. Vou lutar. Aí mandou o carta para o rei de Amon: o que você está querendo? Não, a terra tem que devolver. Mas como 300 anos depois, vocês nunca requereram? Agora que eu estou na autoridade, vocês estão requerendo? Não, não vai requerer não. Eu não vou deixar. Aí o rei veio sobre ele, liquidou o rei. Vamos para Juízes, capítulo 6, versículo 12. Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, venceu. E os feriu de grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel.
Aí aconteceu uma coisa que eu tenho que explicar para você. Ele fez um voto a Deus, a gente tem que pensar quando vai fazer um voto. Que voto que ele fez? Ele disse: Deus, se eu for, o versículo 30, eu li do 32, agora vamos ler o 30 aqui, por causa do voto que eu vou explicar depois. E Jefité fez um voto ao Senhor, vai prestando atenção. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, e aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, tinha condições, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Aí o que aconteceu? E vindo, 34 agora, vindo pois Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, filha única, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca do Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa que por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ela: Vai, e deixou aí. Bom, depois ele a ofereceu a Deus, mas não matou, não é isso não. Aí o pessoal pensa que ele era um sanguinário, matou a única filha. Não, ele ofereceu e deixou ela no templo para nunca se casar. Um voto que ele fez. Mas quando você vota uma coisa a Deus, você deve pagar o que votou. Ele diz em Eclesiastes: melhor é que não votes, do que votes e não pagues, porque você está brincando com a santidade de Deus. E ele foi e entregou a filha dele. Então entregou em holocausto, em oferta a Deus. Deus, é tua. Ela chorou que não ia casar, e ele ficou triste que ele não teria descendente. Só tinha uma filha. Ela casaria, ele teria a porção de netos. Ele agora era o juiz de Israel. Mas aconteceu isso e ele cumpriu a palavra dele. Minha filha, você me turbou. Acabou com todos os meus planos. Qual é o pai que não quer ter filhos, irmão? Mas às vezes acontecem coisas que não dá. Então, nesse caso, foi porque ele fez um voto que Deus não pediu, ele quis fazer. Nunca faça nada para comprar bênção. Procure conhecer na Bíblia o seu direito, porque o direito é seu e Deus vai honrar. Deus daria vitória a ele sem esse voto. Deus não pediu para fazer esse voto, não negociou. Se você vencer, o que eu faço? Ele falou. Mas quando falou, ele sabia disso, que não podia voltar atrás. A mesma coisa com a gente. Nós começamos uma oração para a libertação de qualquer problema, e aí nós achamos que não deu certo, eu estou sem fé, e retira a palavra. Não faça isso. Que quando você usa o nome de Jesus, você coloca o poder de Deus em ação a seu favor. O que você tem que fazer? Perseverar naquele propósito, orando. Não vai acontecer, tem que ser assim. Eu falei com Deus, eu vou buscar, e vai para a Bíblia, e lê, e Deus vai aumentando a sua fé. De repente você se liberta daquilo, aí você não precisou ter prometido nada. Mas se você prometeu, aí Deus, quando a Deus era um voto, não tarde em cumprir, porque não se agrada de tolos. Você não pode deixar de tomar uma posição e depois voltar. Deus, eu vou fazer uma corrente na igreja, que eu vou encontrar a moça do meu coração. Ela diz: o rapaz do meu coração, o Senhor vai me dar, que eu quero casar, ser uma pessoa de família, ter uma família, mas quero uma pessoa que vai ser meu companheiro ou minha companheira, casados, né? Até o final da vida, e você faz e fica firme, esperando em Deus. Aí o demônio oferece 1000 coisas. Não, eu estou esperando o Senhor. E aí vai. De repente, você cruza os olhos com a pessoa que lhe agrada, vocês dão até um sorriso. Pode até dizer: vamos falar com seu pai? Já sabe que o voto tinha feito, vamos conversar com ele. Vai lá, já começa um namoro santo, depois um noivado santo, um casamento santo, e vão ser felizes para o resto da vida. O Jefité foi precipitado nesse caso. Eu falei para ninguém tomar uma decisão errada, e Deus faz a coisa. Amém, irmãos?
nós estamos vendo aqui o Moisés começando as pragas do Egito, sobre o Egito, melhor dizendo. Isso começa no versículo 14, 7:14. Eu já li um pouco no culto anterior. Mas eu quero explicar uma coisa para você que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar o povo. O problema é o seguinte: o Faraó era uma mentirada no Egito. Se dizia que todo Faraó era filho de Osíris. Que Osíris era o Deus que julga os mortos. E o Faraó todo ele era o Deus vivo aqui na terra. Aí Moisés chegou lá com Arão e só Deus mandou dizer para você deixar o povo. Ele disse: mas que negócio de Deus? Quem é esse Senhor? Ele disse: tá bom, você vai ver agora. Arão, joga a sua vara na terra aqui. Jogou, ela virou cobra e saiu correndo. Aí o Faraó começou a rir e debochou. Ah, é? Eu também posso fazer isso, não ele, com os meus feiticeiros. Tá bom, chamou os feiticeiros. E vieram e fizeram igual, pessoal. Cada um jogou a vara dele, ficou uma cobreada tremenda ali. Aí sabe o que aconteceu? Parecia que Moisés estava envergonhado. De repente, a vara de Arão abriu a boca e foi comendo todas as outras cobras. Acabou com todos. Eram varas que no encantamento ficava mole. Eles também tinham um poder. Ali mostrou dois poderes: o de diabo, que é limitado, só faz o mal, e o de Deus, que é ilimitado. O de Deus tragou todas elas, não ficou gorda a vara de Arão. Simplesmente acabou com aquela farsa maligna lá. Agora ele disse para o Faraó, que chega diante dele: se você não deixar o povo ir, eu vou ferir as águas, vai virar sangue, os peixes vão morrer, vai ser um fedor tremendo. E o Faraó fica: mas esse cara, eu sou Deus vivo, e está me desafiando. Eles eram muito místicos. E todas as 10 pragas foi para desmoralizar um daqueles deuses chamados famosos. E ali estava o representante da mentirada, que se dizia Deus vivo. Nunca fez nada e nunca faria. O povo todo enganado. A plebe, coitadinho, populacho, não conhecia nada, não tinha cultura, estudo, e estava ali acreditando que eles tinham que servir o Faraó, porque ele era um Deus vivo. E ele oprimindo os filhos de Israel. Irmãos, quantos espíritos malignos estão oprimindo o povo de Deus hoje? O povo de Deus tem que se libertar. Mas, missionário, o demônio não deixa. Não, o demônio já foi vencido por Jesus. Não foi um faraózinho que era metido a Deus vivo, não. Jesus, quando morreu, foi ao inferno. Enfrentou todos os demônios, Satanás, todos eles, e os despiu da autoridade que eles receberam de Adão. Quando tentaram Adão, Adão caiu. E com essa autoridade oprimiu a humanidade. Ninguém hoje deve deixar ser oprimido. Não vou deixar não. Você tem que criar dentro de você uma revolta. Deus, revolta dentro de mim. Na hora que você sentir que Deus está se revoltando, você está na palavra, como hoje na adoração, solta a fé, manda ele embora, que o bicho vai ter que ir embora. Aí Moisés disse isso para ele, e ele não quis deixar. Ele disse assim: e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, por eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Falando na cara dele: você não é Deus vivo. Não falou, você não é o Deus vivo. Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausearão bebendo a água. Disse mais o Senhor Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra, onde colocava as águas. E Moisés e Arão fizeram isso como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante de todos os seus servos, de todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes estavam no rio, morreram, e o rio fedeu. Os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Aí agora ele mostrou: Faraó, não vai ser só negócio de cobra, assim, só para você ver, não. Agora todo o povo vai ver.
Você não vai deixar? Não vai. Então, espera que eu vou ferir. Feriram e o que aconteceu? Exatamente como falou. Com Deus não se brinca. Mas o faraó não quebrantava o coração. Algumas vezes ele quebrantou, depois voltava atrás. Não, não vou deixar. E Deus não queria. Por que jogou as 10 pragas? Porque Deus não queria que morresse um só do povo dele. Um só. E não estava matando ninguém, só animais e tudo. Teve uma peste assim que disse, sai todo mundo do campo, que quem ficar no campo nós não somos responsáveis. Leva o animal para as estrebarias, que o animal que estiver no campo vai morrer também. Aí morreu, uma saraiva muito forte que caiu lá. E assim foram dadas as pragas, até que morreram os primogênitos, que ainda vão ver isso. Tudo isso para que ele deixasse. Quando deixou, eles saíram. Aí eu já expliquei um dia desses isso aqui. Eles saíram, aqui está a terra de Gósen, que era deles, aqui estava o Mar Vermelho, pegando o mapa, encurtando o mapa. E eles saíram por aqui. Judá estava ali. Se eles fossem por aqui, eles iam passar na terra dos filisteus, iam ver a guerra, iam querer voltar, porque guerra é coisa séria. Aí Deus chegou até aqui e disse, não, você vai voltar. O Mar Vermelho não chegava no Mediterrâneo. Hoje chega porque fizeram um canal de Suez há uns 200 anos atrás, mas não chegava. O mar chegava até aqui só. Aí eles voltaram, passaram perto do Mar Vermelho e foram. Quando chegaram no lugar chamado Pierode, aí tinha montanhas altas de lado a lado e um vale. E Moisés entrou ali com todo o povo, era 3 milhões de pessoas, carregando vaca, boi, tudo quanto era animal, ovelha, galinha, burro, jumento, cavalo e tal. E os bois andam numa marcha lenta. Não pode apressar a marcha do boi. Quando eles terminaram o vale, eles caíram numa praia que cabia 4 milhões de pessoas ali. E eles eram 3. Com os animais dele, encheu aquela praia. O faraó soube, estão encerrados, agora acabou. Pegou todo o seu exército e veio todo. Olha a lição que o faraó teve. Quando ele chegou, Moisés estava orando muito a Deus de Moisés. Por que está orando tanto? Manda o povo marchar. Abre o mar. Tocou, abriu e eles marcharam. Entraram na água, lá no fundo do mar, foram atravessando, atravessando, atravessando. Quando o faraó já ia chegando perto dele, o Senhor Deus passou para trás. Para o Israel ele era luz, para eles eram trevas, mas trevas espessas, que eles não enxergavam nada dentro daquele ali. E o faraó doido para chegar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a carroça saía, Deus tirava os pinos e tal, fazia aquele negócio, os cavalos empinavam, uma loucura tremenda, Israel tranquilo, tranquilo. Aí quando passou o último, o Senhor Deus fere o mar agora para que volte as águas, voltou e morreu todo o exército de faraó. Não sobrou um para contar. O Egito não tinha faraó mais, teve que arranjar o outro, e não tinha soldado. Todo mundo ali acabou porque intentaram contra o povo de Deus. Tudo que levantar contra você, levanta para cair. Você não aceita. Você fica firme na palavra de Deus. Meu irmãozinho, ainda que você tenha sido o maior pecador, você peça perdão a Deus, porque Jesus pagou o preço já. Aí você vira uma nova criatura, você já pode orar com autoridade, existir com autoridade, porque não é o tempo que você é salvo, e sim a decisão que você toma é que Deus muda a sua vida em nome de Jesus. Amém?